Nesta aula eu vou falar sobre técnicas de resíduos ponderados. Vamos fazer aqui uma breve introdução. Técnicas de resíduos ponderados são técnicas adequadas para a resolução de equações diferenciais ordinárias e parciais, como nos modelos a parâmetros distribuídos. As técnicas que serão aqui apresentadas são usualmente utilizadas para resolver problemas com domínios finitos e bem definidos, sendo por isto de uso mais comum em problemas que envolvem variações espaciais. Sabe-se que funções matemáticas podem ser aproximadas com grau arbitrário de precisão por polinômios de grau variável ou por somas de senos e cossenos. Desta forma, a ideia básica das técnicas de resíduos ponderados consiste em admitir que a solução procurada tem a forma adequada que depende de certos parâmetros que precisam ser determinados a partir das equações que descrevem o modelo do processo. Ou seja, a ideia básica é admitir que uma equação diferencial ordinária ou parcial pode ser descrita por exemplo, uma função polinomial, uma função trigonométrica. Vamos falar um pouco aqui sobre bases e ortogonalidade. Para que as aproximações propostas não sejam completamente arbitrárias, é conveniente introduzirmos o conceito de base. Dessa forma, seja um conjunto de elementos com propriedades especificadas, a qual chamaremos aqui de espaço, por exemplo. Chama-se de espaço euclidiano ao conjunto de n tuplas com tamanho ou norma definido na forma. Ou seja, tamanho ou norma é igual à raiz quadrada da soma dos quadrados de cada componente i do vetor x. Uma base do espaço é um conjunto linearmente independente de elementos, ou seja, vetores, do espaço, capaz de gerar todos os demais vetores do espaço como combinações lineares. Por exemplo, seja o vetor arbitrário do espaço euclidiano tridimensional, representado aqui por zt igual a ABC, verifica-se o conjunto de vetores do espaço B igual a 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, é uma base, pois qualquer que seja z, é possível escrever o nosso vetor arbitrário, zt, através dessa relação aqui, do espaço B, ou seja, o vetor ABC ele é igual a essa relação linear obtida a partir do espaço B, com os componentes do vetor z. Então aqui nós temos que ABC é igual a A vezes o vetor 1, 0, 0, mais B vezes o vetor 0, 1, 0, mais C vezes o vetor 0, 0, 1. Então essa seria uma outra forma de escrevermos o nosso vetor arbitrário, zt. Um espaço pode ser descrito por infinitas bases diferentes. Por exemplo, o espaço euclidiano tridimensional pode ser descrito em termos de muitas outras bases, dentre as quais podemos citar a base C igual a esse conjunto aqui formado pelos vetores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1 e 1. De acordo com esta base, o vetor arbitrário z pode ser representado dessa outra forma aqui. Ou seja, nosso vetor arbitrário ABC é igual a A menos C vezes o vetor 1, 0, 0, mais B menos C vezes o nosso vetor 0, 1, 0, mais C vezes o vetor 1, 1, 1. Essa é uma outra forma de escrever o vetor arbitrário z. Nem sempre é tão fácil achar bases para certo espaço, mas, uma vez que a base tenha sido encontrada, o estudo dos elementos do espaço fica extremamente mais simples, pois o estudo pode ser decomposto em termos da base do espaço. Uma operação que é usualmente definida em um espaço qualquer é o produto interno. O produto interno permite generalizar a noção de ângulo. Por exemplo, uma definição conveniente de produto interno para o espaço euclidiano é da forma, ou seja, produto interno aqui entre os elementos dos vetores z e x é igual à soma dos elementos desses dois vetores, representado por essa equação aqui, sendo que os vetores são mutuamente ortogonais quando o produto interno entre eles é igual a zero. Todos estes conceitos podem ser estendidos para o espaço de funções.
Por exemplo, seja o conjunto de funções limitadas e integráveis ao quadrado na forma, né? Então, como temos aqui a integral de 0 a 1, né, da multiplicação entre wx vezes f de x ao quadrado dx é menor do que infinito, onde wx, chamada de função peso, é estritamente positiva, ou seja, não troca de sinal. Então, as funções dos modelos matemáticos de engenharia usualmente são membros deste conjunto particular de funções, onde wx depende da geometria do problema. A equação 5 garante que a solução não explode no intervalo considerado, no caso aqui no intervalo de 0 a 1. Pode-se mostrar que a sequência polinomial infinita b igual a 1, x, x ao quadrado, x ao cubo, até x elevado a ordens superiores, é uma base deste espaço de funções, o que significa dizer que qualquer elemento, ou seja, função limitada e integrável ao quadrado, pode ser descrito como uma soma infinita dos termos polinomiais no intervalo compreendido entre 0 a 1. No caso aqui, uma soma infinita, né, dos termos 1x, x ao quadrado, né, e assim por diante, ou seja, um polinômio propriamente dito. Se wx é igual a 1, o conjunto C igual a 1, seno de px, seno de 2px, seno de npx, cosseno de px, cosseno de 2px, e assim sucessivamente até cosseno de npx qualquer, também é uma base do espaço, o que confirma o fato de que as bases não são únicas. O fato de usarmos o intervalo compreendido entre 0 a 1 como referência não prejudica em nada a generalidade das afirmações feitas aqui, já que sempre podemos adimensionalizar as nossas equações. Dessa forma, conclui-se que representar as soluções buscadas como somas finitas de funções polinomiais ou funções trigonométricas com ordem crescente a depender do grau desejado para aproximação é uma estratégia inteligente, pois a sequência convergirá eventualmente para a solução real. O mesmo não se pode dizer das séries de funções exponenciais. Devido à simplicidade da manipulação, funções polinomiais costumam ser escolhidas para estudos como os que serão apresentados nesta série de aulas. Os conceitos de tamanho norma e produto interno podem ser também generalizados para o espaço de funções na forma. O tamanho norma da função f de x vai ser igual a raiz, né, quadrada da integral de 0 a 1 do produto entre wx vezes f ao quadrado de x dx. Já o produto interno entre f de x e uma função g de x, ele é igual à integral de 0 a 1 do produto entre wx, f de x, g de x dx. De maneira que duas funções são ditas ortogonais se, ou seja, f e g, né, são ortogonais se o produto interno for igual a zero. A base constituída pela sequência de monômios, veja bem, estamos falando de monômios e não polinômios. Então, a base constituída pela sequência de monômios, no caso aqui x elevado a n, não é ortogonal no espaço cartesiano, pois, se eu considero aqui o produto interno entre dois monômios, né, no caso aqui com ordens n e m, né, e resolvo aqui essa integral, eu vou encontrar esse termo aqui. Ó. Então, qualquer que seja o valor aqui de n e m, esse termo aqui sempre resultará em um número que vai ser diferente de zero. Bem, vamos definir aqui o que é resíduo. Então, define-se como resíduo a função obtida quando se substitui a aproximação proposta na equação que se quer resolver. Ou seja, se eu considero uma aproximação polinomial, o resíduo vai ser igual à expressão obtida quando eu substituo o polinômio na minha equação diferencial. Por exemplo, seja o modelo de transferência de calor apresentado na equação 10, para cálculo da distribuição de temperatura no tubo, onde φ e x são, respectivamente, a temperatura e o comprimento adimensionais do tubo. Aqui nós temos o número de Peclet,
né, e o número de Nusselt, que são números adimensionais muito utilizados em transferência de calor, né? Então, considere essa equação diferencial aqui sujeita às seguintes condições de contorno, né? Quando x for igual a zero, φ de 0 vai ser igual a zero. Quando x for igual a 1, φ de 1 vai ser igual a 1. Considere ainda a aproximação proposta na forma φ de x igual a a mais b de x mais c de x ao quadrado. Ou seja, nós temos aqui uma aproximação polinomial, onde o nosso polinômio tem ordem 2. Então, aqui nós temos a nossa equação a ser resolvida, né, que é a equação diferencial, e aqui nós temos a nossa aproximação, que é o polinômio, de ordem 2. O objetivo, então, é aproximarmos essa equação diferencial, né, através desse polinômio. Então, o resíduo da aproximação tem a seguinte forma: resíduo de x vai ser igual a o número de Peclet vezes b mais 2cx mais 2c menos 2, o número de Nusselt, vezes a mais bx mais cx ao quadrado. Ou seja, o resíduo nada mais é do que eu pegar a minha aproximação e substituir na equação a ser resolvida, que é a equação diferencial. Então, aqui eu calculo a derivada primeira, né, da minha aproximação, substituo aqui, calculo a derivada segunda, né, da minha aproximação, substituo aqui, e aqui no termo φ eu substituo a aproximação propriamente dita. Se a aproximação fosse exata, o resíduo seria identicamente nulo em todos os pontos do intervalo considerado. Isto, no entanto, não é verdade, de maneira que o resíduo assume valores distintos do zero no intervalo e a aproximação não satisfaz a equação. Quanto melhor a aproximação, no entanto, mais próximo do zero está o resíduo da equação. O objetivo, como veremos mais adiante, será em tentar anular o resíduo, né, após a substituição das condições de contorno do nosso problema. Então, a partir do momento que a gente conseguir minimizar, aproximar do zero, né, o nosso resíduo, a gente consegue resolver o problema. Então, como a aproximação proposta deve também satisfazer as condições de contorno, que são as equações 10.1 e 10.2 que vimos anteriormente, são essas equações aqui, eu substituo as condições do contorno, né, na minha aproximação. Aí, quando eu substituo a primeira condição de contorno, eu obtenho A igual a zero. Substituo aqui a segunda condição de contorno na minha aproximação, como A igual a zero, né? Então esse termo aqui é eliminado. E eu obtenho que B é igual a 1 menos C. Então, a partir da equação 12, que é a equação do resíduo, né, que vimos anteriormente, que é essa equação aqui, eu vou substituir aqui os valores de A e B na equação, né, e obtenho a equação dessa forma aqui para o resíduo. Ou seja, o resíduo ele depende apenas do parâmetro C, nesse caso aqui, né? Uma vez que eu conseguir eliminar os parâmetros A e B, através da substituição das condições de contorno. Então, a partir dessa equação, né, observe que o resíduo só depende do valor de C, né, como foi comentado anteriormente, já que os demais coeficientes são determinados pela obrigatoriedade de se satisfazer as condições de contorno. Resíduo nada mais é do que a expressão resultante da substituição da aproximação proposta na equação que se quer resolver, após satisfazer as condições de contorno. Técnicas de ponderação de resíduos. A ideia básica da técnica de ponderação dos resíduos é fazer com que a aproximação proposta represente da melhor forma possível a solução procurada, fazendo com que a aproximação minimize de alguma forma o resíduo da equação que se tenta resolver. Então, como eu comentei anteriormente, né, a ideia básica é fazermos com que o resíduo seja o mais próximo possível de zero, né? Tentar zerar o resíduo. Então, com isso, fazendo isso, a gente consegue resolver o nosso problema, né? Segue abaixo algumas das propostas usuais de minimização encontradas na literatura
e que serão discutidas nas próximas aulas. Veremos a técnica de mínimos quadrados, a técnica dos momentos, a técnica de Galerkin e a técnica de colocação. Então, resumindo, nós temos uma equação diferencial, a ser resolvida, que é a equação para a determinação da distribuição de temperatura em um tubo, Como nós vimos, φ aqui representa a temperatura dimensional, x é o comprimento adimensional. Aqui nós temos o número de Peclet adimensional e o número de Nusselt também adimensional. Observe que toda a minha equação aqui está adimensionalizada. Aqui nós temos as nossas condições de contornos, também adimensionais, ou seja, quando x for igual a zero, nós temos que φ vai ser igual a zero, e quando x for igual a 1, nós temos que φ vai ser igual a 1. Observe que as condições de contorno são justamente os nossos limites de integração, que vimos anteriormente, que varia de 0 a 1. Então a ideia básica é aproximar essa equação diferencial através de um polinômio, que consiga representar a distribuição de temperatura, ou seja, φ ao longo de x. Então aqui nós consideramos uma aproximação do tipo polinomial de ordem 2. Quando substituímos as condições de contorno na nossa aproximação, obtemos aqui a igual a zero e b igual a 1 menos c. O resíduo nada mais é do que a substituição da minha aproximação na equação a ser resolvida, aonde eu também substituo aqui os parâmetros obtidos a partir da substituição das condições de contorno. Então, com isso, eu obtenho o resíduo. Observe que o resíduo ele é em função dos termos conhecidos, que são dados no problema, como os números adimensionais de Peclet, Nusselt, da variável independente x, que é o comprimento, e precisamos conhecer aqui o parâmetro c. Então, nas próximas aulas, veremos das técnicas comentadas anteriormente, para a resolução do problema, que consiste basicamente em minimizar o nosso resíduo. Então, como veremos, o objetivo vai ser a minimização do nosso resíduo dentro do nosso limite de integração, que varia de 0 a 1. Então, temos que descobrir o parâmetro c, que promove a minimização desse resíduo dentro do nosso limite de integração, que varia de 0 a 1. E isso veremos nas próximas aulas.